seja bem-vindo ao canal Auto Agora com BR. Hoje eu tenho para você a avaliação do Peugeot 208 Style com motor turbo, câmbio CVT 2024. Esse carro aqui tem uns detalhes, desenho de carroceria que é bem interessante, bem legal você conhecer, sem contar o que tem por dentro. Só para você ter uma ideia, o painel de instrumentos dele é 100% digital e 3D. Quer conhecer mais detalhes? Então vem com a gente. Mas não esqueça, se você chegou agora, não vai esquecer de dar seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho. E você que está no canal, faça isso também. E também compartilhe esse nosso vídeo com as pessoas que você sabe, com as pessoas que você conhece, que gostam de automóveis. Vamos lá então, Peugeot 208 Style com motor turbo e câmbio CVT, você conhece agora no canal Auto Agora com BR. Esse aqui é o Peugeot 208 Style Turbo, já a versão 2024 que eu estou avaliando aqui no canal Auto Agora com BR. Antes de começar a mostrar os detalhes aqui para você, quero agradecer você que está acompanhando o nosso canal, está dando seu like, está se inscrevendo no canal e acionando o sininho, porque a audiência do canal Auto Agora com BR aumenta a cada dia graças a você. Então vamos lá, vamos ao desenho da dianteira que realmente nesse carro ele chama bastante atenção. Começa a observar aqui a partir do teto, presta atenção aqui nessa área envidraçada, né? Essa área envidraçada que ela é bem inclinada sentido ao teto. Aí você vem aqui para o capô ele tem os vincos nas extremidades aqui, ó, que deixa essa parte aqui maior. Depois então, bem aqui no centro, a inscrição 208. Aí eu vou pedir para você prestar atenção nos detalhes do farol. O farol dele é full LED. Aí você tem essas riscas aqui no farol, tá? Que emenda com essa outra barra. Todo esse sistema de iluminação, ele é em LED, tanto daquele lado como aqui. E o farol no centro é full LED. Isso aqui é uma alusão que se faz à presa do leão, aos dentes de sabre, tá? Então forma esse desenho aqui bem bacana. Aí depois então, no 208 Style Turbo, a grade tem esses detalhes aqui cromados. É uma grade grande que lembra um sorriso, não lembra um sorriso? Pois bem, lembra um sorriso aqui essa grade. Aí depois na parte de baixo uma grade inferior, o para-choque com esses detalhes aqui, ó, que também funcionam como um sistema aerodinâmico, dando um visual bem chamativo na frente do 208 Style. Assim, e não podemos esquecer que o símbolo da Peugeot, o leão mostrando as garras, está bem aqui no centro. A avaliação do Peugeot 208 Style 2024 com motor turbo. Mostra agora os detalhes do desenho da lateral. Começando a observar a partir do paralama dianteiro, essa parte do para-choque, temos aqui uma divisão entre paralama e para-choque. Pouco do farol invade o paralama. Aí temos a caixa de roda ressaltada, mas ela não tem aquelas molduras. As rodas são exclusivas da versão Style. 17 polegadas, liga leve, calçadas com pneu 205/45 R17. Aí seguindo aqui no que diz respeito aos vincos, temos um vinco que sai dessa parte e vai até o final da porta, aqui na parte da lateral. Os retrovisores com a capa, né? Com essa parte da capa na cor preta escurecida, que é exatamente para reforçar o visual esportivo do modelo. Lâmpadas indicadoras, lâmpadas de seta, lâmpadas repetidoras estão aqui nos retrovisores. Aí eu peço para você prestar atenção na moldura dos vidros. A área envidraçada, apesar de ser um carro compacto, ela é interessante, é uma boa área envidraçada. E as molduras, elas são todas na cor preta, inclusive com apliques na coluna, esses apliques são plásticos. As maçanetas na mesma cor da carroceria. E aqui no final, na parte traseira, a identificação da versão.
Style num azul aí bem chamativo. Vou sair daqui para que você veja melhor os detalhes da lateral do Peugeot 208 Style com motor turbo e câmbio CVT e já aproveito para te passar as dimensões dele. O comprimento dele é de 4 metros, a largura de 1,9 metros, a distância entre eixos, que é o que determina o espaço interno do carro, de 2,5 metros. A altura, 1,4 metros. As rodas, 17 polegadas, como eu já te falei, rodas Bronx com acabamento Dark Grey Diamond. São os detalhes da lateral do Peugeot 208 Style com motor turbo e câmbio automático que eu mostro para você no canal Auto Agora com BR. A avaliação do Peugeot 208 Style 2024 com motor turbo e câmbio CVT que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR. Agora a hora de mostrar o desenho da traseira, começando aqui observando por essa parte de cima. Você vê o aerofólio que sai do teto, inclusive também na cor preta muito utilizada para reforçar o visual esportivo. Aí temos o vidro. Interessante desse vidro é que você observando, ele não tem aquelas pontas arredondadas. Aí nós temos o limpador, que está bem aqui no centro, uma faixa também na cor preta, serve de ligação para as lanternas. As lanternas também imitam aquela situação da garra do leão, que é o símbolo da Peugeot. E depois então as lâmpadas indicadoras na cor laranja, para chamar bem a atenção. Aí você percebe que uma lanterna praticamente está ligada na outra por essa faixa preta com o símbolo Peugeot bem no centro. Aí do lado esquerdo a identificação do carro, 208, e aqui então a grande novidade da linha 2024, Turbo 200, que identifica o motor Turbo 200, que é produzido pelo Grupo Stellantis, já vinha sendo utilizado nos modelos da Fiat e agora também passa a ser utilizado nos modelos da Peugeot. O para-choque na parte de cima é da mesma cor da carroceria, aí tem este detalhe aqui também na cor preta, com essa moldura para acomodar a placa de identificação. E já que eu estou mostrando para você a traseira do Peugeot 208 Style nesta avaliação do canal Auto Agora com BR, o 208 Style com motor turbo e câmbio CVT, vou mostrar também para você como é que é o porta-malas. Ele tem abertura elétrica, é só você apertar o botãozinho aqui e você tem condição de abrir a tampa do porta-malas. Não vamos se esquecer que estamos falando de um hatch compacto. A capacidade do porta-malas é de 311 litros, mas você pode rebater os bancos para ampliar isso. Só que ele não tem aquele sistema de rebatimento 60-40. Você rebate totalmente o encosto traseiro. Avaliação do Peugeot 208 Style com motor turbo e câmbio CVT que eu mostro para você no canal Auto Agora com BR. E aqui a maior novidade dessa linha 2024. Nada mais, nada menos do que o motor Turbo 200, o famoso T200, que já vinha sendo utilizado nos modelos da Fiat. Aí você vai falar, mas peraí, esse não é um Peugeot e está com motor Fiat? Não se esqueça que a Peugeot agora integra o grupo Stellantis, que tem entre as marcas desse grupo a Fiat, a Ram, a Peugeot, a Citroën, a Jeep. Vou parar por aqui, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro só falando das marcas do grupo Stellantis e vamos direto falar então sobre esse motor. Motor T200 é um motor turbo com injeção direta de combustível. Tem aí algumas soluções que já havia sido implementadas quando esse motor foi lançado no modelo da Fiat, que é essa daqui, por exemplo, a tampa do local de abastecimento do óleo, ela também já integra a vareta para que você faça a medição. Você fala, mas por que uma situação como essa? Antes você tinha a tampa e tinha um local onde era encaixada essa vareta. Esse local onde era encaixada a vareta era um ponto a mais que poderia gerar um vazamento. Isso foi eliminado no motor T200 da Stellantis, que também é utilizado nos modelos da Fiat e da Peugeot.
Aí você quer saber qual é a potência dele? 130 cavalos quando está abastecido com etanol, o álcool combustível, e 125 cavalos com gasolina. O torque dele, 20,4 quilos ou 200 Nm. Por isso que ele tem a denominação 200. O 200 é referente a newton-metros, que é também como se é colocada a medida do torque. E aí, como eu já venho falando em outros vídeos aqui do canal Auto Agora com BR, aliás, se você chegou agora, não vai esquecer de dar seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho, tá bom? Você tem que tomar muito cuidado no que diz respeito à manutenção preventiva desses motores, principalmente os motores turbo, porque eles são um pouco mais sensíveis. Então aí você vai ter que ficar atento àqueles detalhes como a troca do óleo, né? Já mostrei aqui para você como é que você faz a medição. Você fica atento com o líquido de arrefecimento. Você fica atento com o fluido do freio. Inclusive aqui, ó, na tampa do reservatório do fluido do freio, está especificando, tem a especificação dele. É um fluido DOT 4. Pelo amor de Deus, não misture fluido de freio de dotes diferentes. E se acaso acontecer alguma coisa que esse fluido do freio baixar, o que você vai fazer? Vai num reparador, num mecânico da sua confiança, pede para ele checar todo o sistema para ver se há algum vazamento. Não havendo vazamento, troque o fluido. Troque, isso mesmo, troca totalmente, porque não é legal você misturar fluido usado com fluido novo, porque ele vai perder a eficiência. Mais alguns detalhes aqui que eu mostro para você deste motor T200. É um motor de 3 cilindros, por isso ele tem aqui um coxim mais avantajado. Esse coxim é um coxim de alumínio, exatamente para que você tenha um menor peso no total do carro. Isso, consequentemente, ajuda a economizar combustível. Outro detalhe também que você tem que ficar muito atento no que diz respeito aos carros modernos, de uma maneira geral, é a bateria. Não se esqueça que ele tem todo um sistema de inteligência, ele tem um computador de bordo que lê, né, todas as informações que você tem no carro, e isso fica armazenado nesse computador. A partir do momento que você tira a bateria, que a bateria ela deixa de mandar carga para alimentar isso, você corre o risco de perder essas informações. E para fazer a troca da bateria, você tem que ir num profissional especializado, sim, porque ele vai fazer essa leitura com o scanner, armazenar as informações para depois então colocar uma bateria nova e retornar essas informações. Então, os detalhes que eu mostrei para você do motor turbo 200 do Peugeot 208 Style 2024 aqui no canal Auto Agora com BR. Avaliação do Peugeot 208 Style com motor turbo e câmbio automático CVT. E essa daqui é a versão 2024, hein? E aqui no canal Auto Agora com BR eu te mostro os detalhes do interior desse Peugeot. Bom, para começar, essa parte aqui do painel, ela é toda em plástico, tá? Detalhe aí que está presente na maioria dos carros, né? A parte do painel em plástico, só que tem o seguinte, ganhou uma nova cor. Eles chamam essa cor de Dark Graphite. Aí quando nós vamos diretamente para o painel de instrumentos. Esse painel de instrumentos integra o sistema que eles chamam de iCockpit 3D. Ele é 100% digital. Então, bem no centro, você tem o velocímetro mostrando a velocidade. De um lado, você tem aqui mostrando o alcance dele, né, a autonomia que esse carro tem, e do outro, as marchas que você, a posição do câmbio ou as marchas que você vai trocar, se você optar por trocas manuais. E ele é posicionado de uma tal maneira que provavelmente eu não vou conseguir mostrar para você isso em vídeo, tá? Mas eu te conto como é que é. O velocímetro, ele fica no centro e ao lado, você percebe, parece que tem um degrauzinho
entre as informações ali de temperatura do motor, mostrando qual é a posição do câmbio automático, e do outro o alcance dele, ou seja, a autonomia. Então é como se formasse assim uma escadinha. Essa visão eu tenho ela daqui. Aí temos o volante multifuncional, que é um volante esportivo. Você pode ver que inclusive a base dele é reta e lembra muito os volantes que são utilizados em carro de competição. Depois, então, nessa parte de baixo aqui do painel, você tem uma cor que, digamos assim, ela lembra a cor da fibra de carbono e é a mesma cor do acabamento, chega aqui nessa parte do acabamento da porta. Aí depois, então, o restante do acabamento da porta também é de plástico. A tela multimídia, ela está bem no centro e é uma central multimídia com tela de 7 polegadas, que ela pode, ou você pode, por exemplo, parear tanto Android Auto como Apple CarPlay, inclusive sem fio, tá? Agora você pode parear também com o cabo para fazer então esse carregamento, ou então você pode parear sem o cabo. Tem as duas opções na tela multimídia, que mostra aqui também, tem outros apps que você tem, que você pode utilizar na tela do multimídia. Depois então aqui na parte de baixo, você tem vários comandos, entre eles os comandos do ar-condicionado, você tem o comando para acionar o pisca-alerta, você tem o comando para abrir e fechar as portas e também dos desembaçadores. Aí nessa parte aqui do console, você tem uma entrada USB-C e uma outra entrada USB-A. E aqui onde está essa portinha é onde você acopla o celular para fazer então o carregamento dele sem fio. E depois então você fecha e ele fica lá dentro carregando. Aí tem um outro porta-objetos aqui embaixo, a alavanca do câmbio também com desenho bem esportivo e a alavanca do freio de estacionamento. Detalhe, os bancos, o acabamento dos bancos é um acabamento que você tem aqui tecido e as costuras azuis que são exclusivas dessa versão Style, que é a versão Style do Peugeot 208 Turbo, com motor turbo e também câmbio automático CVT. E no Peugeot 208 Style com motor turbo e câmbio CVT 2024, o sistema de ar condicionado ele é digital. Você pode trocar a temperatura, aumentar a ventilação, direcionar a ventilação para cima, para o centro ou para baixo, tudo aqui pela tela do multimídia. Você faz estes comandos, mas também você pode acioná-los através então da tecla que está posicionada aqui. Essas teclas aqui também você consegue ligar o recirculador, ou seja, o que faz o ar-condicionado circular só aqui por dentro, sem ter a interferência de ventilação que vem de fora. Você pode acionar ou desacionar através dessa tecla. E o ar-condicionado é 100% digital. E nessa avaliação do canal Auto Agora com BR do Peugeot 208 Style 2024 com motor turbo e câmbio CVT, que eu mostro para você ter uma noção aqui de como é o espaço interno traseiro, tá? Tem um bom espaço para perna, espaço para cabeça também está interessante, minha altura e estatura de 1,78 m, o banco do motorista está ajeitado para minha estatura, então estou aqui numa posição confortável, não teria maiores problemas não se tiver que durante um bom período, numa viagem longa, por exemplo, sentar aqui no banco de trás, não vai me incomodar, vamos dizer assim. E nessa avaliação do Peugeot 208 Style com motor turbo e câmbio CVT, estou mostrando o espaço interno traseiro e já sentei aqui no meio. Ai, 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 ai. Se eu tiver que ficar um tempo sentado por aqui numa viagem longa, por exemplo, vai ficar muito desconfortável. Olha só onde é que está a posição, como é que está a posição da minha perna. Para melhorar, eu tenho que fazer isso daqui, ó.
e aí vou atrapalhar quem está sentado desse lado ou quem está sentado do lado direito, tá? E não tem como melhorar, porque o túnel central é muito alto e, além de tudo, esse console ele também invade um pouco do espaço traseiro, né, do espaço que tem aqui atrás. Então fica realmente muito desconfortável. O melhor realmente é você transportar só 2 passageiros aqui no banco de trás, ou uma pessoa que tem uma estatura muito baixa sentada aqui no meio. Essa é a avaliação do Peugeot 208 Style com motor turbo e câmbio CVT 2024 que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR. E as impressões ao dirigir contam um pouquinho aqui de como é dirigir esse carro na cidade. Na cidade você não tem aí muita exigência daquilo que diz respeito à performance, né? Sua exigência é como essa agora, por exemplo, que eu passei por uma lombada, onde a gente tem aí a impressão do que se passa com o sistema de suspensão. Apesar dele ser um carro aqui com uma configuração mais esportiva, ele não tem sistema de suspensão duro não, tá? Ele está bem calibrado para você passar, por exemplo, numa lombada. Pouco do desconforto, né, que é quando você passa em cima de uma lombada, um buraco que eu peguei agora, né, aqueles buracos que aparecem que você não sabe de onde que vem, né, parece que brota, né, brota no meio do caminho, que você não visualiza, porque geralmente quando você está dirigindo, você está dentro do carro, a tua visão ela é limitada, né, você tem uma visão mais limitada, de repente brota um buraco no meio do caminho. Então nessas situações aí, o carro se mostrou, o sistema de suspensão se mostrou bem calibrado sim, tá? Também muito comum, né, quando você está dirigindo na cidade, quando tem um certo tráfego aí um pouco mais congestionado, você está usando muito o pedal do freio, né, que é aquela coisa do anda e para, que é o que eu fiz agora, por exemplo, tive que parar porque tem um semáforo aí na frente que está vermelho, né, e uma fila de carro ali, então eu tive que parar e sem ter que pressionar muito o pedal do freio, o freio respondeu rapidinho, de maneira bem eficiente. Uma coisa que está me chamando a atenção nesse carro é o isolamento acústico. Pouco do ruído externo vem para dentro da cabine. O que eu estou pegando de ruído aqui é exatamente o sistema de ar-condicionado que está em funcionamento, estou ouvindo a ventilação, porque do ruído externo, agora consegui ouvir alguma coisa, uma moto aí com escapamento aberto, bem barulhenta no caso, mas pouco disso veio aqui para dentro. Tenho certeza que se eu estivesse fora, isso iria me incomodar muito mais. Então o isolamento acústico dele aqui está me chamando bem a atenção. No que diz respeito à visualização do painel, também é muito fácil, você visualiza ele de maneira bem tranquila, bem fácil, a iluminação, os números, o painel é 100% digital, também está numa posição legal, dá para visualizar legal, então não te oferece maiores problemas não durante a condução e visualizando o painel. Ele tem o volante multifuncional, que facilita para você utilizar as funções e aplicativos aí do multimídia, inclusive com a opção de você atender o celular que está pareado pelos comandos aqui do volante. Você tem uma situação, por exemplo, que você pode personalizar como você quer ver o painel, que também é bem legal, né, para não ficar aquela coisa maçante, né, todo dia você ter o mesmo visual, de repente você pode mudar, pode personalizar. E o que diz respeito aí à dirigibilidade na cidade, e apesar dele parecer um carro aí mais baixo, pelo menos nas lombadas que eu passei por aqui, não teve problema de raspar embaixo não, tá? Agora, lógico que eu tenho que especificar que essas lombadas que eu passei por aqui são lombadas, são as lombadas que são as especificadas pelo Denatran, né? Que existe uma especificação de como você fazer a lombada.
e elas estão bem especificadas na medida certinha, como recomenda o Departamento Nacional de Trânsito. E aí não tive esse problema do carro raspar embaixo, passando por uma lombada. Agora, se for uma lombada clandestina, vamos dizer assim, né, tem muita situação que o pessoal faz isso, né? Por conta própria vai lá e faz uma lombada de qualquer jeito que acha que tem que fazer. Uma lombada clandestina pode ser que tenha aí algum problema. Na lombada oficial não teve problema nenhum, não. E o que diz respeito vai a vida dentro, né? A vida dentro do carro aqui, ele é muito confortável. Ele é bem confortável, bem legal e atende bem aí quando você está dirigindo ele na cidade, com o trânsito anda e para, tá, atende bem sim. Está num posicionamento bem bacana o Peugeot 208 Style com motor turbo e câmbio CVT. Nessa avaliação do Peugeot 208 Style 2024 com motor turbo e câmbio CVT, eu conto um pouquinho para você das impressões de dirigir esse carro na rodovia, na estrada. Lembrando que esse motor turbo deu uma outra pegada no Peugeot 208. Ele é um carro que, desde quando ele foi lançado, chama muita atenção por causa do desenho da carroceria e ficou muito bom o desempenho dele com esse motor na rodovia. Ele tem aí um módulo Sport de direção, mas nesse momento eu não estou usando o módulo Sport não. O módulo Sport ele gasta um pouquinho mais de combustível, né? O que eu posso te falar é o seguinte, no que diz respeito a arranque, ele é muito bom, leve toque no acelerador, ele já sai da posição parado, né, e começa a se movimentar com até uma certa força. Quando você caiu na rodovia, nesse caso aqui, por exemplo, estou na média de velocidade de 100 km por hora, ele responde bem. Peguei aqui um trecho que tem um pouquinho de subida, não tenho problema, por exemplo, dele perder potência, tá? Você deve ter percebido um carro passando lá do lado esquerdo, eu deixei ele passar porque ele está acima da velocidade, que a velocidade aqui é 100 km por hora e ele está andando acima, então eu deixei ele passar, mas não é porque o carro perdeu em aceleração não, tá? Agora estou tendo que diminuir um pouquinho a velocidade porque tem um veículo mais lento aí na minha frente e não tenho ainda a situação que me proporciona ultrapassagem, porque tem uma fila de carro que vem vindo ali do lado esquerdo. Para fazer ultrapassagem sempre do lado esquerdo. Você sabe disso, conhece a lei de trânsito, né? Pois bem, mas no que diz respeito aqui a desempenho e aceleração, o carro manda bem. Uma outra coisa também que chama atenção é a estabilidade desse carro. Você tem uma posição de dirigir muito bacana, proporcionada aqui por aquele sistema que eles chamam de iCockpit, né? Então você tem o volante posicionado embaixo e as informações do painel estão todas aqui na parte de cima. Esse volante, ele tem ajuste de altura e profundidade, então você consegue se acertar junto também com o ajuste de altura do banco, numa posição legal que você fica muito confortável para guiar. Então se você tiver que andar aí vários quilômetros com esse carro, por exemplo, numa rodovia, fazer uma viagem longa, você não vai sentir desconforto, não. Vai demorar para você sentir aquele cansaço da rodovia, porque ele é muito confortável. No que diz respeito à visualização dos espelhos, né? Tanto os espelhos retrovisores externos como internos, também a visualização é boa. Só aqui no retrovisor interno, você tem aí um pouquinho de área que você não visualiza legal, mas isso é por causa do vidro traseiro, da posição do vidro traseiro, tá? Mas de uma maneira geral ele oferece aí uma boa visualização e quando você perde a visualização aqui nesse espelho, você começa a visualizar no espelho que está lá fora. Vou fazer aqui uma ultrapassagem, aí precisei pisar um pouquinho mais no acelerador, né, que a velocidade máxima aqui, como eu falei, é de 100 km por hora, mas como tinha um veículo mais lento aí na minha frente, eu estava andando uma média de 95, 94. Para fazer essa ultrapassar esse veículo que estava mais lento, não foi problema nenhum.
leve toque no acelerador, ele já me colocou de volta na velocidade de 100 km por hora, proporcionou uma ultrapassagem segura, sem maiores problemas. Quando você vai fazer uma curva aí numa velocidade mais alta, sistema de direção hidráulica não. Esse aqui ele tem sistema de direção elétrica. Ai, ô mania que a gente tinha de falar hidráulica, né? Mas não é não é direção hidráulica não, é direção elétrica. É aquele sistema progressivo que conforme você vai fazer a curva, ele vai entendendo qual é a velocidade que tem o carro, qual a força que você vai colocando no volante e vai deixando ele mais leve ou mais firme de acordo com a curva que você está fazendo. O carro também tem suspensões independentes na frente, e o eixo rígido, o eixo de torção na traseira. Também não compromete a estabilidade. Então assim, um carro, um hatch compacto, com motor turbo, que tem uma pegada realmente esportiva, que você pode melhorar fazendo o que eu vou fazer agora. Aqui no painel você tem um botão onde você aciona o módulo Sport. E aí o que acontece nesse módulo Sport? Ele passa a trocar as marchas, né? Lembrando que é um câmbio CVT com simulação de marchas, ele passa a trocar as marchas com um giro mais alto e você tem aí um desempenho melhor, um desempenho mais forte no Peugeot 208 Style com motor turbo 200 que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR. Então o carrinho ele é bem bacana, viu? Não estou falando carrinho no sentido pejorativo não, é uma maneira carinhosa. Ele é bem bacana, é bem legal para você rodar com ele na rodovia e te dá aí uma sensação de você estar dirigindo um carro de competição, exatamente por causa desse iCockpit que ele tem aqui dentro e esse volante Sport, né, que tem aí a base reta, lembra bastante um volante de carro de corrida, de carro de competição. Tá bem legal para dirigir ele na rodovia, para dirigir ele na estrada. E você que acompanha normalmente o canal Auto Agora com BR, acompanha os nossos vídeos, acompanha nossas avaliações também no site autoagora.com.br, você sabe que a gente faz a nossa média de consumo. E essa média de consumo, ela é feita da seguinte maneira: utilizamos o carro aí o máximo possível na situação real de um consumidor comum, e importante frisar que é com ar-condicionado ligado, tá? Sempre com ar-condicionado ligado. E esse carro foi gentilmente cedido pela Peugeot para que a gente fizesse esse vídeo aqui, a avaliação de uma maneira geral, gentilmente cedido pela Peugeot, abastecido com gasolina. E nessas condições, a média aí que eu consegui chegar foi de 10,1 na cidade, abastecido com gasolina, 10,1 na cidade e 12,8 na estrada, na rodovia. A avaliação do Peugeot 208 Style com motor turbo câmbio CVT 2024 no canal Auto Agora com BR. Tá gostando até aqui? Pois bem, tudo que eu mostrei para você até agora, aliás, não deixa de dar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades, hein? Então vamos lá, tudo que eu mostrei para você até agora, até esse momento do vídeo, aqui no Peugeot 208 Style com motor turbo e câmbio CVT, é item de série. Vou acrescentar, né, porque são vários os itens de série. Então, por exemplo, ele vem com 6 airbags. Você sabe que obrigatoriamente ele precisaria ter 2. Além desses 2 obrigatórios, temos mais 4, que são os airbags dianteiros, laterais e de cortina. Direção elétrica, que eu já comentei aí durante as impressões ao dirigir, alarme, câmera de ré, e neste sistema de câmera de ré, eles têm um sistema que eles chamam de 180 graus. A partir do momento que você engata a marcha ré, aparece aqui na tela do multimídia o que você está vendo lá atrás, correto? Só que você tem a opção de mudar isso
para uma vista de 180 graus, que além do que está atrás do carro, sensores te mostram o que está do lado. Isso auxilia bastante na hora que você vai fazer uma manobra de estacionamento. E você também tem a opção da visão zoom, que você aproxima mais a imagem do que você tem, da visão que você tem lá atrás. Além disso, ele tem um sensor de estacionamento que, conforme você vai se aproximando do objeto que está atrás, ou do veículo, um objeto, ou uma pessoa que esteja atrás, esse sensor de estacionamento, ele vai apitando aqui dentro do carro e também mostrando qual é a distância que você está se aproximando. Mas, para não restar dúvida nenhuma, pode olhar no descritivo do vídeo aqui do canal AutoAgora.com.br, que eu vou colocar lá todos os itens de série que o carro tem, tá certo? Bom, e agora que eu já contei tudo para você, o que tem no Peugeot 208 Style com motor turbo e câmbio CVT, você já está sabendo tudo que ele tem de equipamento de série, o que é opcional, o que vem aí com esse carro, potência de motor, detalhes do desenho da carroceria, você já sabe tudo sobre ele, né? Só está faltando te contar qual é o preço desse carro. Preço dele, R$ 113.990. Preço do Peugeot 208 Style com motor turbo e câmbio CVT, R$ 113.990. Porém, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Antes de confirmar realmente, para você confirmar realmente qual é o preço, você sabe que a coisa da economia brasileira tá aquela doideira, né? Sobe dólar, desce dólar, cai bolsa, sobe bolsa, guerra, tudo isso influencia no preço de tudo, não só dos automóveis. Então é só você acessar o site da Peugeot, que inclusive o link está no descritivo do vídeo aqui, né? Que eles colaborando aí para que a gente faça esse vídeo para você. É só acessar o site da Peugeot e verificar direitinho qual é o preço na época que você for procurar para comprar o Peugeot 208 Style com motor turbo e câmbio CVT. E no canal AutoAgora.com.br você conheceu todos os detalhes do Peugeot 208 Style com motor turbo, câmbio CVT 2024. Gostou? Então não vai deixar de dar seu like. Se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Não esqueça, o Auto Agora também está no Instagram, autoagora.com.br _ e também no Facebook, autoagora.com.br. É só procurar pelo logotipo laranja. E acesse nosso site, autoagora.com.br. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau!